noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro. Um abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Estamos com o doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, doutor. Boa noite, Militão. Um grande prazer. A novidade do Bolsonaro é aumentar o número de ministros do só do STF. STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele propôs, agora que ele está em campanha, que, se eleito, vai nomear mais 6 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Atualmente a composição é de 11 ministros. Ele quer mais 6, que é para dar mais... Só que eu pergunto o seguinte, para quê? Para quê? Porque com 11 ministros o Supremo está dividido. É um bate-boca, uma guerra, eles não se entendem, cada um decide de um jeito. O Brasil inteiro está assistindo essa confusão no Supremo. Eles não têm unanimidade. Todo mundo decide do jeito que quiser, conforme as suas conveniências e tal. Aí vai pôr mais 6, para quê? Aí que a discórdia vai ser maior. Sabe o que dizem? Que atualmente são 11 Supremos. Porque cada um pensa do jeito. Isso. Quando se fala assim, o Supremo decidiu, mentira. Foi um ministro do Supremo que decidiu, não é o Supremo. O Supremo, a vida inteira, na República do Brasil, tem tradição de ser um órgão colegiado, com posições firmes, consolidadas, e o Supremo falou era a última palavra. Agora não. Agora virou uma bagunça tão grande que não tem mais o colegiado, não tem assim um entendimento colegiado. Veja, esse negócio da execução de segundo grau, da prisão do Lula, por exemplo, foi 6-5. Quer dizer, a diferença de um voto. Então o Supremo está muito dividido em todas as matérias, em todas. Aí um decide de um jeito, outro decide do outro interpreta a Constituição do jeito que quer. Quer dizer, ele perdeu a função. Se aumentar mais 6, aí então vira acabou. Um circo. Vira um circo. Isso aí é coisa de ditador. Porque na Venezuela, o Maduro fez isso. Ele pôs mais 40 pessoas. Foi. Escolha dele, pessoal, mais 40. Então o Supremo lá decide. Quer dizer, é lógico que quem foi nomeado por ele, desses 40, é tudo parente, amigo contra parente, sobrinho e Agora, essa decisão de um só é a chamada monocrática? Monocrática. É o que manda, O Gilmar Mendes entende de um jeito, ele despacha lá. Então, o Barroso entende de outro, despacha lá. E fica nessa confusão toda. Quem perde é o Brasil, fica uma loteria. O povo passa a desacreditar? Desacreditar, porque é uma loteria. Olha, o teu processo, se cair na mão do fulano, você tem chance. Se cair na mão do ciclano, você não tem chance. Ora, o Supremo não é uma loteria. Não é justiça isso. Isso não é justiça. Não. A justiça não está aí para isso. Entendeu? Então, por exemplo, eles dizem que a primeira turma é chamada de a turma da Câmara de Gás. A segunda turma é dos amigos. Dos amigos. Né, que é onde o Moro, ontem, o Toffoli, caneteou o Moro. Não caneteou? Porque o Moro errou mesmo. Errou, está errado mesmo. O Moro passou por cima da decisão do Supremo. O que o Moro pensa que ele é? Ele pensa que ele é o quê? Que ele é Supremo? O que ele pensa que ele é? Que ele pode decidir, o Supremo decide uma coisa, ele decide outra. O que é isso? Ainda bem que tomou um puxão de orelha. Fica quietinho, fica no seu lugar, está indo muito bem, continua trabalhando para o povo brasileiro do jeito que está fazendo, mas não queira subir mais do que a tua perna. Não precisa. Aconteceu o seguinte, o Toffoli, que foi da equipe também do Zé Dirceu. Foi revogada a prisão do Zé Dirceu. Foi revogada. O Supremo revogou a prisão do Zé Dirceu. Sim. E o Moro não gostou, mandou colocar a tornozeleira. Ué, mas se o Supremo revogou a prisão e disse para ele ir para casa, o Supremo está com a bola na mão. Quer dizer, não significa que ele foi absolvido. Ele poderá ser julgado daqui a 30 anos. Deu a liberdade para ele sem restrição. O Moro não gostou. O Moro disse, não, sem restrição não. Fim de semana não sai de casa, à noite não sai de casa e vai usar a tornozeleira. Ué, se o processo, se a decisão está na mão do Supremo, quer dizer, então é uma inversão, um juiz de primeiro grau, um juizinho de primeiro grau, porque ele é um juiz como outro qualquer. Não é o Moro, é um juiz de primeiro grau. O juizinho querendo passar por cima da decisão do Supremo. É isso. E o Brasil aplaude esse tipo de comportamento
de juiz assim, que quer dar uma de mais do que a Constituição, mais do que a lei, sabe? É isso que nós temos. E a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal da Ordem, está muito acovardada diante desses abusos da Lava Jato. Se acovardou, deixou a Lava Jato fazer o que quer, o que quis e está fazendo. Agora as coisas estão começando a voltar ao normal. Não estou falando que não deve ser investigado. A Lava Jato é uma instituição importante para o Brasil, deve continuar sendo prestigiada. O povo brasileiro agradece a Lava Jato, mas tudo tem limite. Não é porque a Lava Jato que vai mandar torturar, bater, matar, expulsar, extraditar, largar no meio do mato, soltar no meio do mar. Calma aí. A Lava Jato tem que respeitar o nosso ordenamento jurídico. E vamos aplaudir a Lava Jato por isso. Agora, não vem com essa, Moro. Vem com essa de querer passar por cima do Supremo, que não dá. Você estourou a sua bula, teu remédio venceu e, olha, cuidado com o Supremo. Como é que está o Conselho Nacional de Justiça? Está atuante, está de olho nas coisas? Não, está quieto, não faz nada, faz alguma coisa? O Conselho Nacional de Justiça já teve a sua importância. Já teve. Depois, pela reclamação do juiz, porque eles se sentem oprimidos de ser fiscalizados pelo Conselho. Se sentem oprimidos. Aí se reuniram no Brasil inteiro e choraram, e choraram, e choraram. Aí o Conselho, deixou, os magistrados continuam pintando, bordando, recebem muito dinheiro, recebem salários de tudo quanto é canto, recebem auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio... Tá? Agora aprovaram que o filho do juiz vai ganhar pensão até os 33 anos. Porque, como? Filho do juiz vai ganhar pensão até os 33 anos. Mas é só 7 mil por filho. Não é mais do que isso, só 7 mil. Até os 33 anos. Porque, afinal de contas, é filho do juiz, né? A menos sendo maior de idade e tudo? Até os 33 anos. Por quê? Porque diz que o filho do juiz só fica adulto depois dos 40. Então, eles estão... Mas quem é que... porque quem é que decidiu isso? todo salário e todos os penduricários do juiz, quem decide é a própria magistratura. Não é o Congresso, não é o Poder Executivo, não é o Legislativo, não é nada. É dentro do orçamento deles, é isso? É dentro do orçamento deles. Tem dinheiro? Tem dinheiro, eles não mesmo, eles podem estabelecer o que quiser. Pode estabelecer o que quiser. Então, veja, ainda ontem, na Folha de São Paulo, uma notícia de que isso, magistratura e Ministério Público. Uma notícia que está na Folha de São Paulo, não sou eu que estou falando, está lá na Folha de São Paulo, noticiado do Brasil inteiro, que o Janot, ex-procurador... Rodrigo Janot, ex-procurador, recebeu 77 mil agora, esse mês, referente a uma licença que ele tinha e não tirou. Então, fora os salários, fora as férias, fora tudo que ele recebeu 77 mil. E ainda tem outros 77 mil que vão pagar só o mês que vem. E lá não tem fiscalização de INSS, não? Não tem nada. O coitado tem nem Tribunal de Contas, não tem nada. O coitado se machuca no trabalho, aí tem que passar por 10 médicos da Previdência, 3 falam que ele tem que voltar a trabalhar, 2 falam que não, e o cara fica sem saber o que fazer na vida com um mísero salário de R$1.100. E aí é o seguinte, se um promotor vê que um vereador ganhou uma diária de R$200 a mais, nossa senhora, ele é afastado do cargo, ele vai preso, ele é expulso. O vereador. O mesmo promotor que recebe dinheiro de combustível, recebe auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio educação, auxílio para os filhos, auxílio bolsa, não sei o quê, recebe tudo isso. Mas se o vereador falar que gastou R$200 para ir para Curitiba, junto com o prefeito, e daí por algum motivo ele voltou no mesmo dia ou até não foi, em vez de mandar devolver o dinheiro, nossa, está defenestrado. Doutor Vendo, para encerrar, um minutinho só. Está dando um quiproquó entre os advogados de Lula, entre o Zanin e o Sepúlveda Pertence, que foi contratado não sei por quem, mas o escritório do Zanin, inclusive a mulher dele, a doutora Valesca, não gostaram do que o Sepúlveda disse, etc. O plano deles era um outro, digamos, a estratégia
de defesa. Da Ciumeira, é isso? Dá muita O ciumeira. Sepúlveda foi ministro do STF. Foi ministro, mas é uma cultura incolor, não serve para nada. Nada, nem a influência dele não serve para nada, não ajudou o Lula em nada, não serviu para nada. Então, venceu a bula dele. É um homem do passado. Então ele quer se meter numa questão jurídica, ainda com a cabeça no passado, que o Supremo não respeita mais. A Lava Jato acabou com todas essas normas jurídicas, o mundo mudou. Então, esquece, deixa o Zanin cuidar, que está bem cuidado. Tá. Doutor Antônio Carlos Andrade Viana, muito obrigado, boa semana. Obrigado, vamos aguardar. Muito bem, daqui a pouquinho, Marcelo Militão. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade e modem Wi-Fi grátis. Mais plano, mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Vou pro Mufato, que tem desconto arrasador. Televisores em até 24 vezes sem juros. Pipoqueira Esplendor e Clube Fato 59,90 ou duas de 29,95 sem juros. Banqueta Bar X-Way 7 de 22,70 sem juros. Pneu Aro 16 XBRI 10 de 24,99 sem juros. Micro-ondas Panasonic 32 litros 15 de 26,60 sem juros. Mufato, faz bem feito pra sua torcida. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Assistindo aos Jogos da Copa do Mundo, eu vejo que existem países que têm nomes bem similares em português, só a pronúncia que é um pouco diferente. Mas existem outros que são totalmente diferentes. Nestes casos, acabamos de criar países e times que não existem. Let's see some examples. Itália em inglês é Italy. Espanha, Spain. Observe que não tem o som de E no começo. Começa já com S. Spain. México em inglês é Mexico. Inglaterra, England. E Alemanha, Germany. Rússia, em inglês escrito é a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente. Russia. Começa com R, Russia. Suécia é Sweden e Suíça, Switzerland. Mais uma dica importante é que quando você fala o nome do país, nós nunca usamos os artigos o, a antes do nome. Então fica assim, England ou Germany e não the England ou the Germany. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Ok, para continuar a conversa aqui no programa Militão e Militão, e uma boa conversa, vamos discutir um pouco um tema que é muito atual, que é a alienação parental. Exatamente. E convidamos para abordar esse tema, para esclarecer alguns fatos sobre esse tema, a advogada Ludmila Rodrigues Simões, que é especialista em processo civil, sócia da Rodrigues Simões Advogados Associados. Antes da gente bater o papo, quero lembrar, a melhor cara de Londrina está no Supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Doutora Ludmila, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Marcelo? O tema é atual, mesmo assim a gente encontra gente que não sabe o que é alienação parental. Explica pra gente o que é alienação parental.
Na verdade, Marcelo, a alienação parental é quando um dos genitores, ou a mãe, ou o pai, ou até mesmo a avós, ou quem tem o cuidado direto com a criança, interfere na formação psicológica da criança, interferindo na imagem do genitor. Então, na verdade, ele busca a depreciação do genitor, o que traz severas consequências psicológicas para a criança. Isso normalmente se dá em casais separados, não é isso? Ou há casos que não é isso? Na verdade, Marcelo, a alienação parental geralmente é com casais separados, mas isso pode ocorrer sim dentro do próprio lar, tá? Se algum pai ou se alguma mãe começar a depreciar a imagem do pai, isso acontece, né? Ou às vezes por busca de um afeto maior com a criança, ou por brigas entre o casal, isso pode também acontecer dentro do lar, sim, de pais casados. Dona Ludmila, quais as ações dos pais, dos parentes, que podem ser consideradas alienação parental? Na verdade, Marcelo, a depreciação do alienado, né, na verdade. Além disso, se quem tem a guarda do menor não deixar o outro pai exercer as qualidades de pai ou de mãe. Também, se mudar de domicílio sem avisar o outro genitor ou deixando longe desse genitor para impedir o contato, é considerada alienação parental. A impedir o contato com a criança é considerada alienação parental. Então, tudo que interferir no relacionamento familiar, de forma direta, é considerada alienação parental. E pelo que você constata, inclusive nos processos em que você o escritório está envolvido nesse tema, quais as consequências para as crianças? Na verdade, houve até um estudo, Marcelo, de 1985, que é considerada a síndrome da alienação parental. Então, o que acontece? Uma criança, ela está em formação. A mãe ou o pai altera a realidade dos fatos na percepção da criança, gerando um ódio do genitor. Então, na verdade, não é que a criança quer ir com o pai e o genitor não deixa, ou a genitora. Na verdade, ela muda a concepção total do pai ou da mãe. Tá? Então, isso aí traz consequências psicológicas graves, até quando ele for na fase adulta, ele não vai conseguir constituir vínculos saudáveis. E isso é constatado não só em criança, mas em adolescente também. Interessante, hein? E como o pai ou a mãe alienado deve proceder? Na verdade, ele tem que procurar o advogado. Se já existir uma ação de guarda, ele pode fazer um pedido incidental dentro dessa ação, com denúncia, ou ele pode entrar com processo autônomo de alienação parental. É importante que isso pode também ser reconhecido de ofício pelo juiz, tá? Então, a partir do momento que você faz essa denúncia, é informado ao Ministério Público e ele tem prioridade de tramitação. Entendi. E como que é constatada a alienação parental? Como que se prova isso, se comprova isso? Na verdade, Marcelo, o primeiro aspecto são as mensagens que hoje é importante falar para o seu público, que mensagem de WhatsApp é considerada prova. E-mails, e também, a partir do momento que é instaurado o pedido de constatação de alienação parental, é feita uma constatação junto à criança, com psicólogos e junto ao Ministério Público também. É verdade, tem gente que usa o WhatsApp para tudo, inclusive para isso. De forma totalmente inconsequente, né? Totalmente inconsequente. E os juízes todos estão aceitando como prova? Estão aceitando como prova. Interessante. E as consequências jurídicas, doutora Ludmila, se constatada a alienação parental? O que acontece a partir daí? Na verdade, a mãe ou o pai pode ser tirada da guarda da criança e passada para o outro genitor. Ela pode incorrer em multa, pode ser advertida, e ela pode ter, depois de tirar da guarda, ela pode ter visitas monitoradas pelo Ministério Público também.
Tá? Uma questão interessante de um último julgado que eu vi, que uma mãe comprovou alienação parental, ela era alienada no caso, o alienador era o pai. Ou seja, ela era a vítima. Isso, ela era a vítima, né? Então, o que acontece? O Tribunal do Mato Grosso deu uma indenização para ela de R$50 mil, tá? Porque a filha teve que ter acompanhamento psicológico em decorrência das atitudes do pai, e ela também teve a imagem dela depreciada junto à filha. Que coisa, hein? E a alienação parental pode ser considerada crime também? Então, isso aí é uma questão bem interessante, porque ela teve uma alteração na lei do Estatuto da Criança e do Adolescente no final de 2017, tá? E falou assim, não, é considerada crime, não é considerado crime, é considerado um ato de violência à criança, tá? Mas ainda não é considerado crime. O que pode ser enquadrado como crime? É o crime de desobediência, que está disposto no artigo 330 do Código Penal. Por quê? Porque a gente tem uma sentença homologatória de guarda, o juiz determina que o pai tem a guarda compartilhada, ou a mãe, e aos finais de semana poderá pegar o filho. Tem mãe que impede. Não deixa pegar. Tem pai que impede, não deixa pegar. Então, o que acontece? Isso aí é considerado uma desobediência. Então, é um crime de desobediência, porque ela não está obedecendo determinação judicial. Mas a alienação parental propriamente dita não é considerada crime. Interessante. Aliás, eu vejo muito assim, narrações assim, quando ele vai para a casa do pai, ou vai para a casa, aí dos dois lados, porque a guarda dos dois lados, da mãe, aí eles dão um monte de presente, não sei o que, e fala do outro cônjuge, tá vendo? Aqui você ganha presente, lá é só obrigação, só bronca. Aí já começa, né? Já começa. E geralmente é uma questão assim de uma das partes saiu ofendida também, ou teve caso de rompimento, assim, por outros casos amorosos. Então, eles querem punir o outro através da criança. Tá? E é muito importante a gente dispor também que o Estado, por mais que os pais tenham o poder familiar sobre a criança, o Estado também pode fiscalizar, tá? Então, a partir do momento que houver alguma falta de cuidado correto com o pai, o Ministério Público pode intervir também. Doutora Ludmila, muito obrigado. O tema é interessante, hein? Até a próxima, né? Esse tema é bacana. Você que está em casa, preste atenção nisso, hein? Grande abraço, bom trabalho, doutora Ludmila. Obrigada para você também, Marcelo. Na sequência tem mais. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Existem expressões em português e em inglês que, traduzidas ao pé da letra, funcionam muito bem. Obviamente que existem outras que não funcionam tão bem assim. Eu vou pedir para a Dora traduzir algumas delas que dão certo. Veja, Dora, a curiosidade matou o gato. Curiosity killed the cat. Pisando em casca de ovo. Stepping on eggshells. Falando no diabo. Speaking of the devil. É agora ou nunca. Now or never. Oh meu Deus. Oh my God. Pensando fora da caixa. Thinking outside of the box. E a prática leva à perfeição. Practice makes perfect. Se você tem alguma palavra ou uma expressão que você gostaria que nós traduzíssemos em inglês, deixa aqui nos comentários e nós trazemos no próximo programa. See you next time. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar
que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Assistindo aos jogos da Copa do Mundo, eu vejo que existem países que têm nomes bem similares em português. Só a pronúncia que é um pouco diferente. Mas existem outros que são totalmente diferentes. Nestes casos, acabamos de criar países e times que não existem. Let's see some examples. Itália em inglês é Italy. Espanha, Spain. Observe que não tem o som de E no começo. Começa já com S. Spain. México em inglês é Mexico. Inglaterra, England. E Alemanha, Germany. Rússia, em inglês escrito é a mesma coisa, mas a pronúncia é diferente. Russia, começa com R, Russia. Suécia é Sweden e Suíça, Switzerland. Mais uma dica importante é que quando você fala o nome do país, nós nunca usamos os artigos o, a antes do nome. Então fica assim, England ou Germany, e não The England ou The Germany. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, continuando com o programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre história com o engenheiro Zé Pedro da Rocha Neto. E a última vez que ele esteve no programa, ele falou sobre as greves de 1963, porque a gente vivia aquele período da greve dos caminhoneiros aqui, e fomos contar um pouco de quando o Brasil teve muito mais greve, né? Mas teve repercussão e muita gente pediu para a gente, vamos conversa mais com o Zé Pedro sobre essa história, sobre a polícia estudantil, sobre o que estava acontecendo no Brasil nessa época, né? Anterior à eclosão da Revolução de 1964. Zé Pedro, como vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Eu vou bem e agradeço novamente a oportunidade desse convite. Eu também recebi vários telefonemas de amigos meus, ressaltando que realmente aquela época de 1963, um pouco anterior à eclosão da Revolução de 64, o Brasil vivia praticamente um desastre de verbas, aliás, de greves praticamente diárias, e aquilo afetava enormemente o andamento da nação brasileira. Vamos relembrar então. Em 61 era presidente o Jânio Quadros. E aí, o que aconteceu? Olha, o Jânio Quadros foi eleito com uma votação significativa em todo o território nacional. Ele estava sucedendo ao presidente Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, durante o mandato dele, ele se envolveu na construção de Brasília, uma obra que foi praticamente realizada em poucos anos, né, 3 ou 4 anos, e despendeu um volume de recursos muito grande, muito grande. Foi uma meta ambiciosa, mas que os anos seguintes demonstraram que foi para o bem do desenvolvimento do interior brasileiro, mas que naquela época exigiu dispêndios enormes, e isso alterou o sistema econômico no país, a vida das pessoas, começou a surgir uma inflação significativa, e foi eleito, na sequência do Juscelino, o Jânio Quadros, e o Jânio Quadros, logo nos primeiros meses,
percebeu que vivia uma conturbação política muito semelhante ao que existe hoje no Brasil. Os políticos tinham os seus interesses próprios, as organizações tinham seus interesses próprios, e mesmo aquela eleição majoritária do Jânio Quadros não foi suficiente para apaziguar isso. E, em decorrência daquilo, o Jânio Quadros acabou renunciando. Eu sempre afirmei do meu lado, e subjetivamente, que ele não conseguiu administrar aquela situação. E o vice dele era o João Goulart, que estava na Malásia. Ninguém esperava aquela renúncia. E quando ele renunciou, o Jango Goulart teve que retornar ao país, e as classes dominantes temiam o Jango Goulart, porque ele era decorrente do partido do PTB, Partido dos Trabalhadores. Ele tinha sido ministro do Trabalho, ele tinha muita intimidade com os movimentos sindicais, e as classes dominantes e majoritárias do país temiam o governo do João Goulart. Tanto é que ele não pôde vir direto. Ele acabou vindo para o Brasil, e nesse período de retorno nasceu o movimento pela legalidade, ou seja, que o vice deveria substituir o presidente. Esse movimento foi iniciado pelo seu cunhado Leonel Brizola, e buscou-se, com o decorrer do tempo, uma solução para que o João Goulart assumisse. E essa solução foi instalar o parlamentarismo. O parlamentarismo viu-se instalado no país, e os governos parlamentaristas que houveram também não conseguiram definir e apaziguar aquela situação política e também econômica. E, em decorrência disso, pouco tempo depois, um ano depois, um pouco mais, fez-se um plebiscito nacional e retornou-se ao presidencialismo. Ou seja, para quem não sabia, o Brasil já foi parlamentarista, então, por pouquinho tempo. Já foi parlamentarista e teve vários primeiros ministros. Naquela época, dizia-se que o Brasil tinha se tornado uma república sindicalista. Explica isso. Acontece o seguinte: quando os sindicatos, na realidade, eles, a nível de América do Sul, a nível mundial, era um período que o sindicalismo progrediu muito, as ideias sindicais, por categorias, tinha todo o sindicato da construção civil, o sindicato dos funcionários públicos, o sindicato dos caminhoneiros, etc. Tinha mais de 50 sindicatos. E atribuía-se muito que o Ministério do Trabalho, no tempo do João Goulart, tinha liberado essas cartas de funcionamento dos sindicatos. De tal sorte que, quando o Jango Goulart tornou-se presidente da República, através do plebiscito, mudou de parlamentarismo para presidencialismo, os sindicatos eram numerosos e muito fortes. Então eram os sindicatos das categorias que promoviam as festas, as greves, sindicato dos professores, sindicato da construção civil, sindicato dos funcionários públicos, sindicato dos bancários, etc, etc. Então, como esses sindicatos eram fortes e temia-se que o crescimento ainda maior, ironicamente dizia-se que o Brasil tinha se tornado uma república sindicalista. Ô Zé Pedro, vocês que militavam na política estudantil lá na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, como você já contou aqui, queriam uma reforma universitária. Por quê? Olha, a nosso ver, eu entrei na universidade, fiz o primeiro ano de engenharia em 1960. A Universidade Federal do Paraná foi fundada em 1912. E a escola de engenharia, eu acho que começou a funcionar por volta de 1920, 20 e pouco. De 1920 para 1960, 40 anos. São 40 anos. Mas na nossa ótica de jovem, de 19, 20 anos daquela época, era muito tempo para nós. E a universidade, a nosso ver, tinha se tornado obsoleta, porque quando criou-se a Universidade Federal do Paraná, era costume em todo o Brasil ter as cátedras vitalícias. Ou seja, o sujeito prestava concurso uma cátedra para uma determinada matéria e ele ficava lá, envelhecia lá, era ultrapassado e, a nosso ver, muitos daqueles professores, mesmo sendo bons, eles eram já
digamos assim, ultrapassados, porque a engenharia no mundo inteiro, naquela época, já tinha se tornado um outro jeito. E agora, se nós olharmos hoje com a assunção de computadores, etc. e tal, olhando o nosso tempo, mudou também. Mudou muito. O estudante de hoje, olhando para nós engenheiros que formamos em 64, eles acham que a gente é, na realidade, um rinoceronte. Então, nós advogávamos naquela época uma reestruturação da universidade, que seria a reforma universitária, e que os estudantes tivessem uma participação nos conselhos técnicos administrativos e no conselho universitário. E nós conseguimos isso naquela ocasião. Com greve e tudo? Fizemos uma greve que durou bastante tempo também, mas no Brasil inteiro esse conceito foi revisto e foi para o bem da universidade. Interessante. O tempo já acabou. O Zé Pedro vai ter que voltar aqui para terminar essa história, hein? E tem mais uma história que eu estava conversando com ele antes do programa começar, que ele vai contar aqui também. Obrigado, Zé Pedro. Um grande abraço. Obrigado você. Ok, daqui a pouco a gente volta. Nos 50 anos da Sercontel, você só paga R$50 em internet mais fixo e celular. Box 50 anos da Sercontel. Banda larga 10 mega com internet à vontade, modem Wi-Fi grátis, mais plano mais voz fixo, mais um chip pré-pago com R$18 em créditos. Tudo isso por apenas R$50. Box 50 anos da Sercontel. Ligue 10343 e garanta o seu. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Existem expressões em português e em inglês que traduzidas ao pé da letra funcionam muito bem. Obviamente que existem outras que não funcionam tão bem assim. Eu vou pedir para a Dora traduzir algumas delas que dão certo. Veja, Dora, a curiosidade matou o gato. Curiosity killed the cat. Pisando em casca de ovo. Stepping on eggshells. Falando no diabo. Speaking of the devil. É agora ou nunca. Now or never. Oh meu Deus. Oh my God. Pensando fora da caixa. Thinking outside of the box. E a prática leva à perfeição. Practice makes perfect. Se você tem alguma palavra ou uma expressão que você gostaria que nós traduzíssemos em inglês, deixe aqui nos comentários e nós trazemos no próximo programa. See you next time. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. Chegou a promoção Conquistas Históricas no Gin-Gin. Compre uma refeição mais bebida e ganhe um copo colecionável. São 5 modelos para colecionar que lembram as conquistas da seleção brasileira na Copa do Mundo. Gin-Gin, culinária asiática. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Ok, agora nós vamos conversar com o cirurgião de mão, Edson Kenji Takaki. Ele vai falar um pouco sobre dedos, sobre o polegar. Antes, vou te dar uma dica. A melhor carne de Londrina está no supermercado Santarém. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel.
Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Doutor Takaki, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a todos. E é uma satisfação estar aqui com vocês. São muitos os casos que você, obviamente, já reimplantou de dedos, múltiplos dedos e polegar? Marcelo, ultimamente tem diminuído, felizmente, né? Porque as empresas têm adotado medidas de segurança, equipamentos são dotados de sistema de segurança. Então, a conscientização, não só por parte das empresas, como também dos trabalhadores, ao tomar cuidado, usar equipamento de segurança, tem diminuído o número de acidentes, né? E os acidentes radicais são as amputações. Certo. E em todos os acidentes, Marcelo, até acidentes de trânsito, e mais de 50% o membro superior está envolvido. Que não diretamente pode ser atingido, mas até num mecanismo de defesa. Certo. Ele vai, por exemplo, no acidente de automóvel, de motocicleta, ele leva a mão para se proteger. Então, no pronto-socorro, normalmente quando chega um acidentado, o membro superior está envolvido. E nos casos de acidente nas empresas, de máquinas de amputações, o polegar é o membro mais frequente, que é utilizado nas ações da mão, né? E é o principal também, né? Isso, o polegar é o órgão que diferencia a mão do homem da mão do macaco. Certo. Por exemplo, se eu der uma banana para o macaco comer e para um ser humano comer, ambos vão descascar a banana para comer. Só que o macaco ele vai fazer isso aqui, ó. E o homem vai fazer isso aqui, vai utilizar o polegar. Então a capacidade de pinça é o que diferencia a mão do homem e da mão do macaco. Então com o cérebro privilegiado e com o membro superior mais desenvolvido entre todos os animais, o homem pôde fabricar armamentos para subjugar outros animais. E por isso que ele conseguiu sobreviver e dominar todos os animais, né? Interessante, né? E aí, quando perde o polegar, é possível reimplantar? E já teve muitos casos que você esteve à frente, né? Sim. Polegar sempre é prioridade. Então, para a função da mão, Marcelo, inicialmente a função de pinça. E nessa função de pinça, o polegar que ocupa a principal função, que é de oposição aqui. E segundo é a de sensibilidade. Né? Então, sempre quando tem uma amputação do polegar, vamos supor assim, amputa 5 dedos. O primeiro a tentar se reconstruir é o polegar, é a prioridade, né? E quando não se consegue reconstruir o polegar, ou se transfere o outro dedo da mão para o lugar do polegar, ou se pode trazer também um dedo do pé para o polegar, para recuperar a função de pinça, né? Qual o dedo do pé? Qualquer um, não? Inicialmente foi utilizado o segundo dedo do pé. Olha. Traz toda a estrutura dele, ossos, tendões, nervos, né? E é colocado na posição do polegar. Ele vai ter uma boa função, embora esteticamente ele não seja tão parecido com o dedo do polegar nosso, né? E a segunda maneira de reconstruir o polegar é utilizando o dedão do pé. Aí nesse caso não traz o dedo inteiro, né? Faz-se um enxerto de osso e traz-se toda a cobertura, artéria, veia, nervos e a unha também. E no caso do dedão do pé, a unha é mais larga que o dedo da mão, né? Do polegar. Então faz essa adaptação ao tamanho. E também dá um bom resultado. Esteticamente até melhor que utilizando o segundo dedo do pé. Você já chegou a reimplantar quantos dedos? Todos os dedos? Não sei se é possível. Já? 5 dedos? Nós já chegamos a reimplantar 5 dedos de uma mão. As 2 mãos também, de uma vez, né? Então, quanto mais distal, por exemplo, lá, para reimplantar uma mão, são 2 artérias principais, múltiplas veias, né? Dezenas de tendões. Agora, à medida que vai se distanciando, a cirurgia se torna mais difícil, porque os vasos sanguíneos são menores, né? Em criança, por exemplo, não chega nem 1 milímetro de diâmetro uma artéria. Como é que faz para enxergar? Então, utiliza-se um microscópio, né? Cirúrgico, aumenta cerca de 40
até 80 vezes o diâmetro, né? Então, por exemplo, se aumenta 40 vezes, eu enxergo 1 milímetro com 4 centímetros. Então, utilizamos fio de sutura com 25 micras, que equivale a 40 vezes mais fino que 1 milímetro. Então tem que se utilizar o microscópio. Senão não conseguimos enxergar, e também precisa de instrumentos adequados, né? Material e instrumentos adequados. Mas essa que você falou que você implantou 5 dedos, demorou muito. Uma cirurgia dessa demora bastante. Cada dedo é em torno assim, de 5 a 6 horas. Então, não, em torno de 24 horas. Cada dedo é um por um. Não tem como ir mais rápido, não tem como apressar. Passo por passo. E cada dedo é o ritual mesmo, né? Tem que se fixar os ossos. Em seguida já emendar, né, a artéria para levar sangue, emendar a veia para trazer o sangue de volta, e depois se reconstrói os tendões e depois os nervos, né, depois os tendões. E por final faz o fechamento da pele, né? E demora para voltar ao movimento? Então, tem a fase de cicatrização, primeiro precisa se consolidar o osso, né, que demora assim no mínimo uns 30 dias. E depois disso é iniciado a fase de fisioterapia, né, que é de recuperação. A reconstrução do nervo, a reinervação, demora mais tempo, porque o nervo regenera na velocidade de 1 milímetro por dia. A recuperação da sensibilidade e do movimento, quando atinge um órgão, um músculo proximal, ele é mais demorado, mas acaba recuperando. Ou seja, a pessoa volta a escrever. Isso. Hoje é digitar, né? Não é nem escrever. Quando nós operamos um paciente, Marcelo, o que está em jogo não é um dedo, né? Não é uma mão, vários dedos, uma perna, um braço inteiro. O que está em jogo é o que vai ser dessa pessoa dali em diante, né? Então o objetivo nosso é recuperar o paciente para que ele possa voltar a ocupar o lugar dele na sociedade. Possa trabalhar, possa sustentar a família, em vez de ser uma pessoa que recebe auxílio doença, ser uma pessoa que contribua para a Previdência, né, que produza, pague seus impostos, né? Esse é o objetivo principal. E uma boa parte dos casos nós temos conseguido isso, que é uma grande satisfação nossa, né? Já deu tempo? Que o assunto é bom, né? Mas semana que vem tem mais, a gente vai voltar aqui com o Dr. Edson Klintz-Takak falando mais sobre reimplante de órgãos, como nós hoje falamos dos dedos, né? Obrigado, Dr. Takak, grande abraço. Obrigado, boa noite. Ok, boa noite para todos.